Caríssimos, dá-nos a alegria da presença hoje, o nosso companheiro Cássio Drummond. Cássio é trabalhador do Esperança e hoje vai nos falar sobre felicidade, uma visão espírita. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Uma satisfação estar aqui e ver essa casa tão cheia. Há mais ou menos umas 2 décadas atrás, eu ainda saindo da juventude, eu me sentava sempre aqui na cadeirinha que tinha aqui na frente e eu tenho por isso um carinho muito especial a essa casa, porque eu retorno a ela nessa oportunidade e vejo hoje tão cheio aqui, né? Tanta gente, bacana demais. Sinal de que o trabalho tem frutificado, né? Hoje a minha ideia não é em 50 minutos aqui trazer nenhuma novidade para os senhores e para as senhoras, né? A doutrina espírita ela nos leva ao raciocínio de que é através do ensino, da educação, é que a gente muda as nossas atitudes e com isso trilha um caminho de evolução. Então o que nós vamos fazer aqui hoje é tentar trocar uma ideia, de repente é trazer para vocês alguma visão um pouco diferente do que vocês já estão estudando, né, no contato com a doutrina espírita. O tempo é muito curto e o cabedal de informações, né, é muito grande da doutrina espírita para a gente tentar resumir isso de uma forma que a gente consiga numa fala tão curta. Mas nós vamos tentar aqui então falar um pouquinho, né, da tão desejada felicidade e como que os irmãos espirituais, através de Kardec, nos ajudam a compreender um pouco essa felicidade. Né? Inicialmente, eu queria que a gente fizesse um exercíciozinho rápido aqui de introspecção. Vou sugerir àqueles que quiserem fechar os olhos por breves minutos e nós vamos aqui então fazer um exercício de respiração. Fechemos os olhos de forma confortável, puxa o ar, enche o pulmão de ar e solta com calma. Mais uma vez. Com isso, nós vamos nos esquecendo um pouco das tribulações do mundo externo. Vamos entrando em contato conosco mesmo, sentindo a batida do nosso coração. E o pulmão enchendo e esvaziando. Ok, já podemos abrir os nossos olhos. Só para a gente tentar acerenar um pouquinho os nossos pensamentos que estavam ainda com as coisas do mundo lá fora e a gente tentar agora puxar a concentração para o que nós vamos conversar aqui. Nós estamos numa casa espírita, essa casa espírita segue a codificação de Allan Kardec e nós vamos relembrar um pouquinho aqui rapidamente sobre essa trajetória de Allan Kardec. Na época do espiritismo, da codificação espírita, nós estávamos vivendo um momento muito atribulado também na humanidade, né? Desde sempre a vida sobre a Terra foi cercada de problemas. Então, às vezes hoje nós estamos aqui nesse momento, achando que estamos vivendo o momento mais difícil da humanidade, mas certamente já foi muito pior. Nós estamos hoje num mundo muito melhor do que já foi outrora. Embora, se ficarmos ligados na televisão, aí no noticiário e nas redes sociais, o tempo todo nós vamos ver muitas notícias ruins, né? Parece, aparentemente, que o mundo caminha por um momento turbulento e muito ruim, e muitas vezes somos levados a falar assim, nossa, que mundo é esse? Para onde esse mundo está indo? Esse mundo está acabando mesmo, é o apocalipse que está chegando, a gente não ouve isso constantemente, mas se a gente fizer um breve exercíciozinho de memória, nós vamos ver que aproximadamente uns 120 anos atrás, a gente ainda aqui no Brasil, porque ainda existem nações que praticam, né, a escravidão, mas aqui no Brasil, há 120 anos atrás, nós tínhamos a escravidão. Olha que desigualdade social. Nós tínhamos há mais ou menos uns 70, 80 anos atrás, hoje nós estamos com a sala aqui lotada de mulheres, né, mas nós tínhamos uma sociedade aqui no Brasil mesmo, onde as mulheres não tinham voz, não votavam, não podiam trabalhar. Nós tínhamos, há mais ou menos uns 200 anos atrás, se alguém fizesse uma passeata, como Tiradentes fez, o governo podia vir, pegar aquela pessoa, enforcar ela na praça pública, cortar ela em pedacinho, botar ela na pracinha e falar assim, vai, faz igual, reclama mesmo pelo quinto, está achando que tem muito tributo,
vai lá que você vai ver o que vai acontecer com você. E era assim a sociedade que nós vivíamos. Hoje, nós já temos uma sociedade muito mais organizada, uma sociedade com garantias na lei, as legislações hoje são bem avançadas, as leis brasileiras, né? Nós temos sim, estamos precisando é só nós mesmos mudar as nossas atitudes. E aí que se encaixa bem a doutrina de Kardec, porque aquela época que foi codificada a doutrina espírita, também vivíamos, como eu dizia, um momento muito turbulento. Nós estávamos num período pós-Revolução Francesa, né, onde um grande filósofo, Jean-Jacques Rousseau, havia cunhado aquela frase, liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o lema da Revolução Francesa naquele momento. Por essa Revolução Francesa, inclusive, surgiu o primeiro Estado democrático com uma Constituição, força daquele movimento, daquela revolução, onde então, pela primeira vez, naquele momento da codificação espírita, a sociedade francesa estabelecia direitos e deveres junto a um governo, que era um governo que emanava do povo, o povo elegendo seus representantes. Então, nessa ebulição de direitos, de reivindicações, eis que Jean-Jacques Rousseau, que era esse filósofo, né, tinha um descendente da sua linha filosófica, um aluno fantástico, que foi Pestalozzi. Pestalozzi, que foi, então, na sua história, por descendência dessa linha filosófica, criou uma linha de estudo pedagógico, e o pai da pedagogia, ainda hoje as faculdades de pedagogia estudam a doutrina pedagógica de Pestalozzi, que era uma pedagogia não de impor, mas uma pedagogia de expor, e com isso havendo uma troca com a classe dos alunos e do professor, era um conhecimento que não cessava, não era um conhecimento embutido, mas sim uma troca de conhecimentos e um crescimento constante entre o educador e o educado. Essa linha de pedagogia de Pestalozzi, lá no castelo de Verdun, na Suíça, foi um exemplo para aquela comunidade europeia. E Pestalozzi tinha que sair muito da sua escola para poder prestar aos governos assessorias no quesito de pedagogia, de educação, porque também não existiam escolas. Era um momento de surgimento da educação de forma coletiva. A educação era feita espaçada, eram os pais que tinham condição, contratavam alguém para poder educar os seus filhos, não haviam escolas. E era um momento de surgimento das escolas, e Pestalozzi era muito reivindicado. E aí, então, Pestalozzi precisava também de alguém para ficar dirigindo essa escola dele, que era um modelo, porque nessa escola de Pestalozzi, pela primeira vez, colocava-se num banco da mesma sala de aula mulheres e homens. Não existia isso na história da humanidade. Era um avanço, era um homem revolucionário. Colocava-se também na mesma banco da escola de Pestalozzi judeus, protestantes e católicos. Lembrando que no século XV, os protestantes e os católicos se matavam em nome da verdade, né? Haviam as cruzadas, haviam as perseguições aos huguenotes, como eram chamados os protestantes à época, né? E aí então havia muita morte entre duas doutrinas cristãs, em nome do amor, mas para sermos dono da verdade, quem não professa a minha verdade deve morrer, havia essa questão da morte. Então nesse momento também, né, pós esse momento, Pestalozzi ainda colocava na mesma sala de aula protestantes, cristãos e judeus. E aí a escola de Pestalozzi ela foi fechada, infelizmente, mas antes disso, Pestalozzi, nessas idas dele aos governos, às palestras que ele fazia, ele precisava de alguém para dirigir essa escola dele. E tinha um célebre aluno que com 9 anos de idade foi enviado para estudar na escola de Pestalozzi, e nessa época, já com seus 20 e tantos anos, já tinha obras escritas e também formado na pedagogia de Pestalozzi. Esse cara era um lionês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, filho de um juiz. Ele então levado para essa escola de Pestalozzi, forjado nessa escola da filosofia, da revolução, da insatisfação das coisas como elas estão, de vontade de transformação do mundo. Hippolyte Léon então ficava dirigindo essa escola, mas essa escola infelizmente foi fechada, porque os católicos obrigaram a Pestalozzi a separar os seus filhos, os protestantes da mesma forma,
Não é possível que meu filho estude na mesma sala de um judeu, de um protestante. Então, ou você modifica isso e separa os nossos filhos, falavam isso com Pestalozzi, ou nós vamos fechar a sua escola. E Pestalozzi falou, não tem como, esse é o meu método, esse é o meu modelo. E a escola de Pestalozzi foi fechada. Com isso, Hippolyte Léon retorna, então, a Lyon, na França, e lá, esse homem forjado na filosofia e na educação, esse pedagogo, ele foi chamado a ir a alguns fenômenos que estavam acontecendo no mundo inteiro, que eram os fenômenos das mesas girantes, reuniões que aconteciam, onde as mesas giravam respondendo perguntas. E aí então Hippolyte Léon inicialmente falou assim, não, eu não tenho interesse nenhum em ir nesses locais, porque mesa não tem neurônio, mesa não tem cérebro, mesa não pode estar girando. E era exatamente nesse momento também, importante a gente saber, que a energia elétrica estava sendo introduzida como uma ferramenta de utilização mesmo das residências, né, das indústrias. Posteriormente temos até a Revolução Industrial após o uso da energia elétrica. Né? Então, estudava-se muito o magnetismo, a magnetização, os fluidos energéticos. E Hippolyte Léon pensava, inclusive, ele mencionava isso, que aquilo era provocado pela energia elétrica. Não era uma mesa que estava girando. Tem algum fenômeno de magnetismo por trás disso. E então, depois de várias pessoas que tinham com ele um conceito muito bom, insistirem, ele acabou aceitando o convite. Não, realmente eu vou, mas eu vou para provar para vocês que isso é tudo uma farsa. E aí, então, numa primeira reunião, Hippolyte Léon tem um contato com as mesas girantes e ele fica, então, assustado com aquilo e falou, estou diante de um fenômeno, porque, de fato, essas mesas estão respondendo de forma inteligente. E onde tem uma resposta inteligente, tem uma causa inteligente. E, a partir daí, então, ele percebeu que quem estava por trás daquela movimentação não era nenhuma fraude, não era nenhuma energia elétrica, eram irmãos que haviam vivido sobre a Terra e que agora se manifestavam num mundo imaterial, em contato conosco. E ele teve esse contato, então, pela primeira vez com o fenômeno espírita e falou, estou diante de uma nova ciência. Naquele momento, ele estava claro que o objeto dessa ciência seria a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. A partir daí, ele começou os seus estudos de forma científica, esse homem que vinha dessa cadeia filosófica, pedagógica, com inúmeras obras escritas, para não confundirem a vida pretérita dele e para não viciar ou para poder gerar algum preconceito dessa obra, dessa ciência nova que ele estava participando, ele então resolveu adotar um outro nome. Hippolyte Léon, então, a partir daquele momento, passa a assinar como Allan Kardec. E aí, então, Allan Kardec passa a enviar perguntas para diversos médiuns em diversas partes do mundo. E, utilizando-se do método científico, à medida que chegavam essas respostas, ele fazia tal como nós ainda fazemos hoje, com a ciência faz hoje, com o teste de vacinas, por exemplo, em animais, no ratinho. Se a gente tem 50 ratinhos, a gente vai testar uma vacina nos ratinhos. Se 49 ratinhos sobreviveram e melhoraram, mas se um morreu, ele elimina, porque aquele método é capaz de matar alguém. Então, tal como a ciência faz ainda hoje, ele também fez com as respostas. À medida que as respostas chegavam de várias partes do mundo, ele observava todas as respostas. Quando todas coincidiam, ele falava, essa resposta eu vou ter ela como uma verdade. Se uma resposta divergia, ele falava, vou descartar esse método, porque pode ser essa ou pode ser essa, e eu não tenho como medir. Então, dessa forma, utilizando esse critério científico, Allan Kardec faz a primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que, na minha visão, é um dos livros mais sensacionais que existe na face da Terra. A partir de então, ele lança essa ciência dos espíritos, e a ciência dos espíritos, então, por também adentrar em questões que a filosofia trata, que é, por exemplo, 4 perguntas básicas que toda doutrina filosófica procura responder. Né? Quem sou eu? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? Então ele percebeu essa conotação filosófica da doutrina espírita e ele fala, a doutrina espírita, então, além de uma ciência, cujo objeto dessa ciência é o estudo da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, e por essa ciência ele realmente codificou e fez um trabalho brilhante. Nós temos 5 obras da codificação, né? Tem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns,
o céu e o inferno e a Gênese. Então, quem tiver a oportunidade de, nessa existência já, ler esses 5 livros, já vai ser um salto de compreensão do conhecimento, né? Então, através disso, ele codificou realmente essa ciência e percebeu essa dupla faceta da doutrina espírita, que era a conotação filosófica dela, porque a doutrina espírita também busca, pela informação dos espíritos, também responde essas 4 perguntas. Quem sou eu? Um ser espiritual, um espírito. Que eu estou fazendo? De onde que eu vim? Eu vim da parte espiritual, de algum lugar que não é aqui. Eu estou de passagem pela Terra. O que eu estou fazendo aqui? Passando pela Terra para poder evoluir. Passar por experiências ao lado das pessoas com as quais eu tenho a necessidade de conviver, para que dentro dessas experiências eu reaja de forma positiva e buscando a evolução e a minha melhora. A reforma íntima, né? A chamada reforma íntima, que é uma expressão tão utilizada na doutrina espírita. Então estou aqui para isso, para evoluir as minhas habilidades e as minhas competências diante dessa realidade espiritual. Não como essa personalidade Cássio, mas como a minha individualidade, que nessa vida tem a personalidade de Cássio. Mas sabedor que Cássio, que nasceu numa família com outros 3 irmãos, mamou no mesmo peito da mãe, comeu a mesma comida que os outros 3 irmãos, estudou nas mesmas escolas, dormiu no mesmo quarto, usou às vezes até as mesmas roupas, mas sou completamente diferente dos outros 3 irmãos. Exatamente por quê? Porque a minha individualidade carrega outras personalidades que me torna hoje, mesmo nascido da mesma barriga e tendo comido a mesma coisa, estudado nas mesmas escolas, uma pessoa completamente diferente dos meus irmãos. Assim como cada um de nós aqui, ninguém é igual, né? Todos nós temos os nossos históricos pretéritos que nos transforma hoje, que nos traz hoje, exatamente pelas escolhas que nós fizemos no passado, a ser quem nós somos hoje. Diferentes, únicos, especiais. E aí, então, essa conotação filosófica que eu vinha falando da doutrina espírita, né, que fala sobre quem sou eu, de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, também responde para onde que eu vou. Aí o livro Céu e Inferno, especialmente, trata muito disso, né, das consequências dos nossos atos na vida futura. É um livro que a gente pouco estuda na doutrina espírita e eu recomendo muito a vocês o estudo, porque nos abre a mente, abre a cabeça para a gente enxergar além dessa vida. São irmãos espirituais, numa parte dessa obra, inclusive o Céu e o Inferno, irmãos espirituais retornam para nos dizer o que aconteceu com eles após a morte. Eu era assim, assim, assado, hoje eu sofro por causa disso, disso, daquilo. Então é uma experiência que a gente adquire com a vida dos outros, dos que foram, através dessa obra, também nos explica. Então, que na 4ª pergunta filosófica, para onde que eu vou? A doutrina espírita também busca responder, porque ela fala, você vai exatamente para onde os seus atos, as suas ações vão te levar. Haja bem, que você vai para um lugar bom. Haja mal, você vai se sentir mal e você vai viver um inferno astral. E assim, com clareza, é uma conta matemática, não tem erro. E aí, ao perceber, então, essa questão filosófica, na codificação da doutrina espírita, também se percebeu que os espíritos também adentravam no objeto das religiões da Terra, que é tratar da fé e da salvação. O objeto das religiões na Terra tratam da fé e da salvação. E aí deu-se, então, uma terceira vertente da doutrina espírita, que é a transformação moral. Kardec fez questão de responder na Revista Espírita, de novembro de 1846, que a doutrina espírita não é uma religião como a humanidade conhece. Apesar de ter essa vertente de transformação moral, a humanidade conhece religião de forma separatista, de forma excludente. Tanto é que na história da humanidade nós estamos cheios de eventos, de fatos que comprovam que em nome do amor as pessoas foram capazes de se matar, de julgar, de tratar diferente o outro, né? Então ele falava, não temos como comparar o aspecto religioso da doutrina espírita com o que se entende por religião até hoje. Porém, filosoficamente, o espiritismo é sim uma religião, no sentido conceitual da palavra. Religião vem de religar.
Então ele liga as pessoas que têm uma comunhão de pensamentos. Então é por isso que o Espiritismo então, tem também essa visão, essa vertente religiosa de transformação moral. Feito esse histórico, por quê? Porque às vezes a gente vem aqui para a casa espírita e, poxa, busca aqui algo que não é o que a doutrina espírita tem para oferecer. E eu gosto sempre de passar esse históricozinho da doutrina espírita para a gente estar aqui ciente do que a gente está buscando na nossa vida, do histórico, né, de onde surgiu essa doutrina que nós estamos estudando. E a partir de então, o Espiritismo, depois de Kardec, nunca mais parou de crescer. Tanto é que há 20 anos atrás eu vim aqui, tinha 30. Hoje nós estamos aqui com mais de 100 pessoas. É a prova, eu estou vivenciando aqui hoje a prova de que a doutrina espírita, ela não para de crescer, porque ela, na verdade, trata de questões racionais, lógicas. À medida que a gente vai tendo contato com a doutrina espírita, especialmente e muito fácil pelo Livro dos Espíritos, a gente vai percebendo o quão equivocados são os atos que a gente tem praticado na nossa vida. E a necessidade que nós temos de nos reformar, porque todos nós queremos a mesma coisa. Sabe o que nós buscamos na nossa vida? É exatamente o tema da nossa fala de hoje, a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E o quente é que a doutrina espírita nos explica que a felicidade, na verdade, ela não está em coisas externas a nós. A felicidade é algo que vem de dentro. É algo que vem de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Nós podemos nos transformar em pessoas felizes, ninguém mais. O único responsável pela minha felicidade sou eu próprio. E se tem uma coisa que todos nós queremos é ser felizes. Então por que nós não somos felizes ainda? É porque de fato nós ainda não estamos tendo a total mudança de atitude que nos leva à felicidade. Existe um caminho até mudar as nossas atitudes. Nós ainda somos aquela individualidade que carrega ainda dentro de nós os pensamentos e sentimentos do passado, de outras existências, né? Ainda carregamos dentro de nós muito do nosso histórico pretérito e que nos transforma ainda hoje em pessoas caminhando. E não se atinge o último degrau da escada num salto. A gente tem que subir degrau por degrau. Então nós estamos num caminho evolutivo, num degrau dessa escada, e nós temos que ter consciência disso também, porque isso nos alivia muito o peso de que eu não vou ser perfeito nessa existência, mas ao mesmo tempo, eu carrego um outro pezinho, que é o seguinte: o quanto eu puder evoluir nessa existência, melhor. Porque eu encurto o caminho para me transformar num espírito perfeito. Nós já temos um exemplo de um espírito de luz, de um espírito feliz mesmo na crucificação, que é o caso de Jesus. E ser feliz, gente, não é dar risada, dar gargalhada. Ser feliz, na verdade, segundo nos narram os Espíritos, é abnegar, é ter a capacidade de ter a felicidade pelos outros, pelo que fazemos ao próximo. É aquela felicidade com um ato que vem de dentro de mim e provoca no outro uma reação. Então não é ir a um show de humor que vai me deixar feliz. Aquilo vai me dar umas boas risadas, né? Mas a verdadeira felicidade, ela na verdade não é nem desse mundo. Teve um cara famoso que falou isso, né? A verdadeira felicidade não é desse mundo. É exatamente porque nós estamos num planeta, que não é que o planeta é ruim, não. A Terra é maravilhosa. Se tirar a humanidade daqui, vocês vão ver como é que ela é linda. Aliás, os lugares que a gente acha mais bonito da Terra é onde tem pouco homem vivendo, né? Onde tem muito homem vivendo, a gente costuma falar: nossa, mas como está transformado? Era tão bonito. Mas então, exatamente por isso. Porque a Terra, como um dos centenas de milhões de milhares de planetas que existem no universo conhecido, né? Não esbarramos numa parede ainda, mas estimam que nós temos aí em torno de 10 a 100 trilhões de galáxias, igual a Via Láctea. A Via Láctea tem 100 milhões de sistemas solares. Olha o tamanho disso tudo, gente. E a gente acha que isso tudo foi feito para a gente contemplar só a natureza aqui da Terra, né? Está cheio de vida nesse universo. Nós é que não conhecemos nada disso ainda, né? Então, assim, a Terra é um desses planetas. E nós, que estamos aqui sobre a Terra, é que infelizmente ainda estamos engatinhando. Então, todos nós que estamos aqui, só estamos na Terra porque nós ainda estamos no início da nossa caminhada evolutiva. É o nível das pessoas que reencarnam sobre a Terra, guardadas, obviamente, as felizes exceções. Existem pessoas que já têm capacidade de ter uma perfeição e que vêm para a Terra com missões.
Missões brilhantes. E são inúmeros exemplos que a gente dá todos os dias, né? De pessoas que têm uma vida de negar a si próprio e de fazer uma vida em prol do outro. Eu tive esses dias um exemplo que eu achei magnífico, assim, é uma contradição nos nossos tempos atuais, mas foi, às vezes, aquela questão que uma coisa ruim que acontece na vida da gente, mas para poder dar alguma lição boa, né? Eu perdi um voo em São Paulo, na verdade não perdi, foi cancelado o voo de vinda para Vitória, e naquele meio daquela confusão no aeroporto, todo mundo querendo brigar e bater no pessoal da companhia aérea, eu vejo um rapazinho assim de uns 20 e poucos anos, tentando conversar, e calmo, sereno, e eu, daquele meio daquelas pessoas, eu procurei estar ao lado dessa pessoa para poder conversar com ele um pouquinho. Falei, poxa, eu desfrutar um pouco dessa felicidade desse cara no meio desse momento de transtorno. E aí, quando eu parei do lado dele, ele me contou a história dele, que com 17 anos de idade, ele já sentiu um chamado. Ele é católico, ele sentiu um chamado. E aí, então, ele se mudou para a Bahia, num trabalho da Igreja Católica, que eles tinham lá, né, ligado à igreja que ele frequentava na cidade dele. Ele é de Serra. Foi para Salvador e comentando comigo assim, naquele momento que ele falou, poxa, nós vamos ganhar um lanche, nós estávamos com fome, e ele falando assim, cara, eu não sei nem o que é isso, porque onde eu vivo, eu divido uma beliche, são 3 beliches, são 6 pessoas que dormem no mesmo quarto, a gente vive nessa instituição só de doação, então a gente só recebe as coisas que não foram vendidas, são doadas para a instituição, e ali a gente faz a alimentação para os jovens, é um trabalho com os jovens que eles fazem, a gente faz a alimentação para os jovens e com isso a gente estende a palavra, como ele vinha dizendo. E eu não sei nem o que é ter 10 reais no bolso, nunca tive isso. Eu estou aqui hoje, ele falou, desde manhã, porque eu já tinha perdido uma conexão de manhã para Vitória, vinha de Salvador, estava voltando para casa, agora meu voo de tarde, que seria o que substituiria, também não vai ter, vou ter que ir embora às 4 horas da manhã, e eu não tenho 10 reais no bolso, mas sabe por que eu estou tranquilo? Sabe por quê? Porque o meu pai sabe o que é melhor para mim. Olha a consciência que esse camarada tinha com seus 20 e poucos anos, e aí eu falei assim, pai, a gente carece muito disso mesmo, né? Da gente ter essa certeza de que se nós estamos aqui é porque algo de bom está por acontecer por nós. Né? A gente às vezes duvida muito de nós mesmos, duvida muito de Deus, duvida muito do espírito que somos. E a gente vive uma vida às vezes de transtorno que a gente cria na nossa cabeça exatamente por ignorância nossa. Todos nós queremos ser felizes e a felicidade ela está do nosso lado. Nós às vezes é que desviamos dela. Diante dessa divergência enorme de personalidades que nós temos, né? Naquele quase 1000 perguntas que tem no Livro dos Espíritos, Kardec em uma delas quis saber dos irmãos espirituais. Na 922 ele perguntou assim, poxa, nós somos todos diferentes, às vezes o que me faz feliz faz o outro triste. Né? Alguém gosta de jiló, o outro odeia jiló. Então nós somos muito diferentes, mas diante dessa diversidade toda entre nós, existe alguma soma de felicidade comum a todos nós? E aí os espíritos responderam que sim, existem 3 coisas que mesmo todos nós aqui dentro nos tornaríamos felizes se a gente conseguisse essas 3 coisas. A primeira delas é no campo material. No campo material, seremos felizes se tivermos a posse do necessário. Então, já falou da matéria, porque nós estamos no mundo material, a gente tem que saber ser feliz com a matéria também. Então, ter a posse do necessário transforma qualquer um de nós em pessoa feliz. Qual é a lição que fica para nós, então? Quanto menos necessidade material eu me impor, mais rápido e mais fácil eu atingir a felicidade. Se eu não impor limites às minhas necessidades materiais, eu nunca vou ser feliz. É por isso, então, Cássio, que eu vejo, às vezes, um mega empresário que já tem casa de campo, anda de jatinho, casa de praia, viaja para o exterior quando quer, cheio do dinheiro, 5 carros na garagem, cheio da grana, eu não vejo esse cara ser feliz? Sim, é porque ele não consegue impor limites, ele sempre quer mais. Sempre quer mais, está sempre mal-humorado. É um excelente empresário, porém, dentro de casa, não cumpre as tarefas básicas de um pai. Não consegue transformar uma família numa família feliz. Né? Porque está sempre querendo a conquista material. Não impôs limite à sua necessidade material, vive em busca da matéria, isso nunca vai acabar, e ele nunca vai atingir a felicidade.
Nunca vai se sentir feliz. Enquanto, em contrapartida, a gente vê algumas pessoas que não têm quase nada. Um exemplo de um pescador que vive numa casa simples na beira da praia, sai de manhã para pescar, pescou seus 5 quilinhos de peixe, volta para casa, vendeu 2,5, 2,5 já faz o almoço e a janta, o resto do dia ele passa feliz brincando, cuidando do filho, cuidando da esposa, ajudando os vizinhos. Consegue ser muito mais feliz. Por quê? Porque não precisa viver a sua vida toda atrás de conquista material. E aí um parênteses, né? De um momento difícil que nós estamos vivendo na humanidade, de fato, é o momento do materialismo exacerbado. Fruto, obviamente, de uma política econômica, com as críticas aqui de fato, tá, gente? Uma política econômica que se sustenta em base de um consumismo. Que a gente precisa, então, consumir muito, porque o modelo de pessoa feliz para esse sistema é a pessoa que tem poder de consumo. Quem pode comprar as coisas é a pessoa que eu quero estar do lado. Nossa, esse cara é tão bacana, troca de carro sempre, está sempre viajando. Nossa, sai comigo, paga a conta. Esse cara é tão bacana porque tem poder de consumo. Esse é o modelo que o senso comum desse sistema econômico tenta nos transformar. Nós todos, em algum momento da vida, aquele momento que a gente se esquece, especialmente que nós somos espíritos eternos e que estamos aqui por outros motivos, na hora que a gente se esquece disso, nós estamos igual a esse modelo que é imposto. Pensando em como ganhar mais dinheiro, em como construir mais coisas, em como guardar mais, em como conquistar tesouros. Nós não somos diferentes, embora espíritas nós também estamos vivendo esses equívocos, né? Nós estamos vivendo nessa existência a primeira vida nossa como espíritas, porque o espiritismo tem 150 anos. Poucos de nós aqui já viveram nesses 150 anos uma outra vida. Então é uma primeira encarnação nossa, ou seja, nós ainda, aqueles espíritos pré-espiritismo, retornamos agora à carne, mas agora com a bênção já de conhecer a doutrina espírita. Nós já temos essa ferramenta que vai nos ajudar nessa existência a ser um pouco melhor do que nós fomos na vida passada. Então, no campo material, voltando à questão 922 do Livro dos Espíritos, atinge a felicidade quando a gente tem a posse do necessário. Se querem um dever de casa, então, vai para casa hoje e repensa aqueles planos materiais, todos que nós traçamos desde a nossa adolescência, ou desde o fim da virada do ano, que a gente costuma fazer, né, na virada do ano, quais vão ser minhas conquistas esse ano, e ver se de fato o que está na nossa lista de prioridade, de necessidades, é realmente algo que vai me transformar numa pessoa feliz. Ou se vai me dar mais trabalho do que felicidade. Eu preciso mesmo disso. E aí fica uma outra orientação. Vamos ensinar aos nossos filhos isso também, porque é nosso papel, os filhos e netos, né? Eu vejo aqui muitos avós também aqui. Vamos conversar sobre esse assunto com os nossos filhos. Ah, meu filho, é mesmo. O que você deseja de matéria na sua vida, no campo material? Quais são os seus desejos? E provoca essa conversa. Isso de fato vai te transformar numa pessoa feliz? É isso que te deixa feliz? E vamos discutir o assunto da doutrina espírita dentro da nossa casa. Então, no campo material, vamos nos impor menos necessidades materiais que a gente vai ser mais feliz, nós vamos ver o mundo melhor. E as outras duas coisas é no campo moral. A primeira delas é a consciência tranquila. É feliz quem tem a consciência tranquila. Mesmo com todas as nossas diferenças aqui. Se chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, significa que não há algum ato que nós tenhamos praticado que nos acusa a consciência. E porque quando há algum ato que a gente praticou que nos acusa a consciência, isso vai nos deixar intranquilo e não vai nos deixar dormir feliz. Tem uma perguntinha para complementar esse entendimento de ter a consciência tranquila, para nos deixar feliz, que é uma perguntinha que tem no Livro dos Espíritos também, que tem a resposta mais curta. Kardec quis saber dos espíritos assim: a lei humana, a lei dos homens, eu sei onde ela está, basta eu consultar os códigos. Eu consultando os códigos, eu tenho acesso à lei dos homens. Mas e a lei divina? Aonde que eu encontro a lei divina? E aí na respostinha mais curta, os espíritos respondem assim: na consciência. Olha que importante o conteúdo dessa resposta. Significa dizer que a consciência que cada um de nós tem dentro de nós é uma enciclopédia da lei divina. Nós temos dentro de nós a famosa centelha divina dentro da nossa consciência. É o pedaço de Deus, é o Deus que habita em nós, está na nossa consciência. Cada um de nós tem, portanto,
um lugar para consultar a lei divina. É por isso que vários sábios sobre a terra já nos ensinaram a, antes de reagir a alguma ação que nos é solicitada, a gente parar um pouco. Chico tinha um negócio de botar água na boca e não engolir, não era isso? Bota água na boca, é o tempo para se processar essa comunicação com o ser divino que há dentro de nós. Os atos que as pessoas mais se arrependem, as maiores desgraças que acontecem na vida das pessoas, acontecem exatamente nos primeiros 10 segundos de raiva. Onde a gente não consulta o Deus que há dentro de nós, e a gente vai se arrepender às vezes pelo resto da nossa existência. Porque pessoas são capazes de tirar a vida do outro, pessoas são capazes de ferir com palavras o coração de alguém que ama, exatamente por reagir sem consultar o ser divino. Dá vazão só ao instinto animal que tem dentro de nós. Então fica um outro exercício para nós, consultar essa consciência sempre que necessário. Também em complementação a essa pergunta, na 919, Kardec perguntou assim, ele perguntou assim, qual é a melhor forma de evoluir nessa existência? E aí os espíritos respondem assim, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. E de fato, no Delfos era o templo onde Sócrates estudava com os seus alunos. E na entrada desse templo tinha essa frase, conhece-te a ti mesmo. Isso para Sócrates, desde aquela época, o sábio da antiguidade, né, já era a melhor ferramenta de autodesenvolvimento. Era eu me conhecer. Aí Kardec perguntou assim, legal, na teoria é bacana, mas e na prática, como é que eu vou fazer? Mais ou menos assim, Kardec pergunta, no desdobramento dessa 919. E os espíritos responderam, na verdade, Santo Agostinho que faz essa resposta. Ele fala assim, faça como eu fazia quando eu estava no meio de vocês. Passa o seu dia, no final da sua jornada, passa o seu dia pela cabeça novamente. Relembra os atos que você cometeu nesse dia. E aí se pergunta, eu agredi alguém hoje? Eu cometi algum ato falho? Existe alguma coisa que eu fiz hoje, nesse exercício de memória? Existe alguma coisa que eu fiz hoje que eu posso fazer diferente? E aí Santo Agostinho explica que essa é a melhor forma de nós nos conhecer, porque invariavelmente nós vamos descobrir alguma coisa que nós fizemos naquele dia que poderia ter sido feito diferente. Seja um mero cumprimento ao chegar no trabalho, porque se existe uma coisa que a gente tem como certeza é que os dias eles se repetem. E amanhã nós vamos estar de novo ao lado das pessoas que a gente está todos os dias da semana de nossas vidas. E às vezes um mero cumprimento é capaz de mudar completamente o relacionamento que a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, eu vou chegar amanhã no meu escritório e vou cumprimentar a Kleber. E aí, Kleber, beleza, meu irmão? Tranquilo? Bom dia para você, bom trabalho. Olha a diferença de eu chegar amanhã no meu trabalho e falar assim, e aí, Kleber, tudo bem, meu irmão? Bom dia para você, passou bem o final de semana? Isso aí, meu irmão, vamos ter uma boa semana. Olha no olho, deseja uma boa semana, dá valor à pessoa que está do seu lado. Às vezes depende um mero esforço de boa vontade para a gente ser pessoas melhores. A gente traz uma energia diferente para o nosso ambiente de trabalho. Se eu falei um exemplo mínimo, porque se eu fizer o exercício da memória, eu vou ver que eu acordei de manhã e bobear não dei bom dia para as pessoas que estão na minha casa, que tomam café comigo na mesa. Eu já acordo emburrado, mal-humorado, reclamando da vida, ligando a televisão em notícias ruins para eu já começar a comentar coisa ruim na minha vida. Não faço uma leitura boa no dia da manhã, pedindo a Deus força para que eu hoje seja uma pessoa melhor. Meu Pai, me ajuda, Senhor. Ontem, naquele exercício, eu vi que eu estou mal. Chegando no escritório, eu sinto um negócio ruim. Vou reagir hoje? Hoje eu vou fazer um negócio diferente. Prometo comigo mesmo, hoje eu vou chegar diferente, cara. A gente traça tantas metas materiais e poucas metas espirituais, né? Nós temos, por exemplo, certamente nesse exercício que nós vamos fazer de relembrar o passado, nós vamos encontrar diversos relacionamentos de pessoas que são tão caras e queridas para nós, que se perderam às vezes naqueles 10 segundinhos de raiva, de alguma palavra que a gente falou, que feriu e que deu até vergonha de ir lá depois e pedir desculpa. Se isso ainda nos constrange, vamos mudar isso amanhã. Amanhã eu vou traçar minha meta espiritual. Amanhã eu vou traçar um compromisso comigo mesmo de buscar um relacionamento com aquela pessoa que eu desfiz e de pedir desculpa, pedir perdão, me desculpa, eu errei. Eu gosto tanto de você, eu não sei por que eu agi daquela forma, eu não sei por que eu demorei tanto
para poder te pedir desculpa, mas eu te quero bem e eu te quero ao meu lado. Fica aí uma forma da gente ter a consciência tranquila, porque isso vai nos deixar felizes. Então não existe uma fórmula da felicidade, existe uma construção de uma felicidade verdadeira, de uma felicidade duradoura, que passa pelo conhecimento de quem eu sou, porque através do meu conhecimento, do meu autoconhecimento, eu vou saber onde que eu estou errando, e eu vou me transformar numa pessoa melhor amanhã. E me transformando numa pessoa melhor, eu vou ter a consciência tranquila, e tendo a consciência tranquila, eu me sinto feliz. Tem até um exemplo que para mim fica muito fácil de compreender, que é o seguinte: todos nós aqui temos uma condenação. Somos condenados a ser felizes. Nós vamos ser felizes um dia. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos colocou nessa caminhada para a gente atingir um momento de fusão com o amor divino, onde nós vamos, na verdade, abdicar de Cássio e vou me transformar num servo do Senhor. E aí eu vou ser um espírito de luz, se Deus quiser, o quanto antes melhor. Vou ser um espírito de luz que eu vou, na verdade, trabalhar em prol de ajudar quem necessita. A vida vai ser só para ajudar quem necessita, porque a criação ela não para. Né? Então, vai chegar um momento que nós todos vamos ser felizes, e essa é uma verdade cristalina para nós. Nós vamos ser felizes. Senhores e senhoras, estão todos condenados a ser felizes. Ok? O tempo que vai levar para eu atingir essa felicidade depende de quê? Das minhas escolhas. Né? Pode ter hoje uma pessoa que é a pior do mundo, mas se ela resolver hoje mudar as atitudes dela e trilhar um caminho certo, ela vai atingir a felicidade ainda antes de mim, que continuo errando todo dia, mesmo um pouquinho, mas eu não vou ser perfeito nunca, porque eu escolho errar. Eu escolho tomar essas atitudes erradas. Enquanto eu não mudar as minhas escolhas, eu vou colher aquilo que eu estou escolhendo. Né? Então, se nós temos esse caminho até a perfeição, o tempo que vai levar para chegar lá vai depender de eu desviar pouco dessa reta. O desvio da lei de amor, e esse caminho então, vamos chamar ele de lei de amor, da perfeição, o desvio da lei de amor, ele nos leva a duas paredes paralelas, que é a dor e o sofrimento. Toda vez que eu desvio da lei de amor, eu bato numa parede da dor e do sofrimento e ela me leva de volta. Porque aí, na hora que eu sofro, a primeira coisa que eu faço é: oh Deus, me ajuda, Pai. Na hora que a gente está no sofrimento, tem um problema de saúde na família, tem um problema de saúde conosco, tem um desemprego que não deseja, tem algum problema financeiro, tem algum desafio na vida, a gente senta, ajoelha, bota a mãozinha junta, fecha o olho e pede a Deus ajuda. Então, na hora que a gente sofre, essa parede, ela manda a gente de volta. É um campo de força. Que esse campo de força retoma a gente para o meio. Mas aí a gente fica bem demais e a gente fala: eu tenho que arrumar um problema para a minha vida, agora que minha vida está boa demais. A gente já começa a arrumar uns problemas de novo para a nossa vida. E a gente esbarra de novo no sofrimento. Então, quanto menos desvio, mais rápido eu chego no final do caminho. Uma estrada reta, a gente chega mais rápido ao destino do que uma estrada com curva. Né? Então fica aí só para exemplificar que a gente tem que, na verdade, com as nossas mudanças de atitudes, para ter a consciência tranquila, buscar sofrimento. Já sei o que me faz sofrer, por que eu vou ficar insistindo nisso? É pensar mais e tomar as atitudes de acordo com a nossa compreensão. Né? E tem uma terceira coisa que deixa cada um de nós feliz. Nós já falamos de ter a posse do necessário, me impor poucas necessidades materiais, né? Depois, a consciência tranquila, que é saber que tem um Deus dentro de mim e eu estou sempre consultando esse Deus, e quando a minha consciência não me acusa, significa que eu estou bem com Deus, eu estou tranquilo com o Deus que habita em mim. E a terceira coisa é ter fé no futuro. Ter fé no futuro é um pré-requisito para a felicidade. Porque se eu não acredito que existe algo melhor me esperando amanhã, eu não consigo ser feliz hoje. Porque todos nós temos desafios na nossa vida. E se eu ficar olhando só para o desafio e não conseguir sair desse desafio e olhar para o amanhã e saber e ter a certeza de que esse desafio que eu tenho na minha vida é algo necessário para amanhã eu ser uma pessoa melhor, porque eu já passei por esse desafio, porque eu aprendi com ele. Então eu tenho fé de que mesmo com a dificuldade que eu enfrento hoje na minha vida, amanhã algo de melhor me espera, eu consigo ser feliz até no sofrimento. E nós ainda somos tão pequenos com essa questão da fé, e isso ainda é uma coisa que a gente tem que desenvolver tanto dentro de nós, que nós não acreditamos mesmo, nossa fé
ainda continua como um grão de mostarda, né? Que está aí um caminho enorme para a gente explorar essa questão da fé dentro de nós mesmos, de termos de fato a compreensão de que somos capazes, se ainda não hoje, mas em breve, de mover montanhas. Esse é o nosso destino. Nós usamos, tem um mito que diz que a gente usa aproximadamente de 5 a 10% da capacidade de raciocínio do nosso cérebro, né? Da nossa inteligência. Tem um mito que fala isso, né? Você imagina quando a gente estiver usando 50%. Se hoje com 5% eu já falo num celular, já teve alguém com 5% capaz de inventar uma tecnologia, de eu ver um cara lá no Japão agora, botar aqui na tela, a gente conversar com um cara lá no Japão, eu ainda não consigo entender como que um negócio desse acontece, com 5%. Imagina quando a gente estiver usando 50%. Nós não vamos mover montanha não, gente, vamos mover prédio. Nós vamos mover tudo, já estão fazendo carro, que é dirigido pelo pensamento. Então nós já movemos carros pelo pensamento. Daqui a pouco nós vamos estar movendo as coisas sim, cada vez mais. Já tem videogame que você pensa, bota um capacete, ele capta a onda mental, que é matéria, e esse capacete, então, você pensa assim, bolinha, vai para a esquerda, a bolinha pula para a esquerda, bolinha vai para a direita, a bolinha pula para a direita. Então isso já é realidade na ciência. Jesus falou isso há alguns séculos atrás, há 20 séculos atrás, os espíritos vieram dizendo a mesma coisa, né? Que nós somos capazes de tudo que a gente quiser, da fé material, né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala da fé material e da fé espiritual. Então nós somos capazes, cada um de nós. Quando a gente reencarnou, nós passamos por um processo na alfândega, lá do outro lado, em que o nosso passaporte recebeu um carimbinho. Ó, esse aqui pode ir. Cássio vai lá, filho de Guido Zeni, irmão de Cristiano, Cíntia e Jonas. Vai nascer lá em João Monlevade. E eu recebi essa autorização. Mas antes dessa autorização, teve um desencarne meu, em que eu desencarnei, percebi as besteiras todas que eu tinha feito e pedi a Deus uma outra chance. Imagine cada um de nós aqui agora. Eu, por exemplo, que estou com as filhinhas novinhas, então tudo que vem à minha cabeça eu penso primeiro nelas. Mas eu fico imaginando eu agora se eu desencarnar nesse momento. Primeira coisa que eu vou pensar é, meu Deus, e agora minhas filhas? Tive a oportunidade de estar ao lado delas, de influenciá-las, e agora já não tenho mais essa condição. Eu vou me arrepender bastante, mas na mesma hora eu vou falar assim, oh Deus, permite, meu Pai, me dá mais uma chance, Senhor. Eu prometo que dessa vez eu vou ser um melhor filho. Eu prometo que dessa vez, meu Pai, eu vou fazer meu pai e minha mãe sofrer menos. Eu prometo que dessa vez eu vou ajudar mais, meu Pai. Eu prometo, Pai, também que eu vou ser um bom esposo. Eu prometo que eu vou ser, meu Pai, um bom pai. Me ajuda, Senhor, deixa eu voltar, por favor, meu Pai, por favor. E ele fala, vai lá, seu passaporte, toma. Está liberado, manda Cássio ir aí. E aí nós recebemos, então, no reencarne, cada um de nós recebemos aquilo que nós pedimos, mais uma chance para a gente voltar. E a gente volta. E mais uma vez a gente perde tempo danado com um monte de besteira. Mas nós recebemos, no momento do reencarne, um poder que nós ainda temos na nossa mão, que é o tempo que nos resta da nossa vida. Se nós temos já então a fórmula da felicidade, ter a posse do necessário, me impor poucas necessidades, ter a consciência tranquila, caminhar conforme o Deus que habita dentro de mim, e ter fé no futuro, mesmo agora na tristeza, na doença, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está do meu lado. Eu tenho certeza, Pai, que os seus anjos estão do meu lado. Eu tenho certeza que isso vai me transformar numa pessoa melhor. Então, mesmo agora, na dificuldade, eu estou feliz, porque eu tenho o Senhor dentro de mim, Pai. E aquele menino que não tinha 10 reais, fez uma escolha com 17 anos de idade, diferente de 99,9% dos jovens que habitam esse planeta nesse momento. Não tinha 10 reais para pagar um lanche dele. Não estava nem preocupado com isso também. Sabe por quê? Porque ele tem uma fé enorme dentro dele. E no momento em que as pessoas com a carteira recheada de dinheiro estavam lá batendo e brigando no balcão, ele tentava conversar e levar um pouco de luz para as pessoas. Olha que grandeza espiritual. Para a gente poder ter como exemplo e a gente tentar também ser luz nos ambientes que nós estamos. Mas só que nos resta ainda essa oportunidade. Cada um de nós aqui é proprietário de uma única coisa. Porque a gente acha que nós somos dono do nosso apartamento, que nós somos dono do nosso carro, que nós somos dono do nosso óculos, dono da nossa roupa, mas isso tudo passa. Nós vamos mudar de carro daqui a pouco,
nós vamos mudar de apartamento daqui a pouco, nós vamos mudar de óculos daqui a pouco, nossas roupas vão ficar velhas, mas uma coisa permanece. A única coisa que nós temos propriedade é o tempo que nos resta da nossa vida. Isso só nós podemos comandar. Então, o que fazemos com o tempo que resta da nossa vida, a partir de agora, gera uma responsabilidade muito grande para cada um de nós que queremos atingir a felicidade. Se queremos ser felizes, se buscamos a felicidade, utilizemos desse tempo que nos resta, porque nós temos um Deus dentro de nós. Somos capazes de fazer coisas milagrosas e mirabolantes na nossa existência. Cada um de nós. Estamos, cada um de nós, ainda com um tempo, com a ampulheta virada, e temos a oportunidade já de hoje à noite fazer um exercício dentro de casa, repassar o dia que tivemos, ou o final de semana que tivemos, ver como estamos reagindo no cotidiano, de que forma que eu posso, através de conhecer os meus atos, me modificar para melhor, e de uma vez por todas, tomar a rédea da nossa vida. Não podemos deixar a vida nos levar. Somos nós que escolhemos como levamos a vida. Vamos utilizar o nosso tempo agora com coisas produtivas para nós. A Lírio Cerqueira tem um livro sensacional, Energia Mental e Autocura, e que ele diz o seguinte: existem uma subdivisão, mas que não tem como a gente mensurar aonde termina e onde começa. Para a gente tomar uma atitude na nossa vida, nós passamos por um processo mental, que primeiro eu penso. Eu vou, por exemplo, hoje eu quero comer um bolo de chocolate. Aí eu penso no bolo de chocolate. Não tem como mensurar o momento em que eu vou passar do pensamento ao desejo. Agora eu já desejo um bolo de chocolate. Não, eu quero realmente um bolo de chocolate. Eu pensei, agora eu desejo. Quero comer um bolo de chocolate. E depois vem o terceiro momento, que é a ação. Onde eu falo, não, então eu vou atrás agora desse bolo de chocolate que eu estou desejando. Então, não tem um momento que começa um e termina outro. Eles acontecem ao mesmo tempo. Mas, geralmente, na nossa vida, todas as ações nossas, elas são encaminhadas dessa forma. Eu penso, desejo e ajo. Os espíritos perfeitos já conseguem nem pensar nas coisas ruins, em maldade, no egoísmo. Eles não pensam mais, eles já conseguem ter só pensamentos bons. Nós ainda estamos num estágio que nós pensamos em coisas ruins, no egoísmo. Nós pensamos. Nós temos depois ainda um segundo momento que é o seguinte: será que eu desejo ou não? Muitos de nós já conseguem controlar esse desejo. Mesmo pensando em coisas ruins, a gente consegue controlar o nosso desejo. E a maioria de nós consegue, mesmo desejando, já amputar a ação. Eu penso no bolo de chocolate, eu às vezes até desejo o bolo de chocolate, mas falo assim, não, ele não vai me fazer bem não, eu não vou lá atrás desse bolo de chocolate não. Isso a gente pode usar para diversos outros desejos da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida que a gente quiser. Uns trabalham demais, porque desejam demais trabalhar, porque querem algum fruto desse trabalho. Outros dormem demais, outros comem demais, outros fazem sexo demais, outros usam droga demais, outros diversos males que existem. Outros falam mal demais da vida dos outros, né? Então, são desejos. Então, todas as ações nossas, a gente pode, num certo momento, mesmo na nossa cabeça, fazer esse exercício. Ai, pensei nisso agora, mas eu não vou fazer isso não. Com o tempo, nós já vamos estar passando para não desejar mais. Eu ainda penso, mas eu não desejo mais. E o espírito puro, que nós vamos chegar um dia, nós não vamos mais nem pensar em coisas ruins. Esse mesmo livro, Energia Mental e Autocura, que eu indico a vocês a leitura, porque é sensacional, ele ensina uma forma da gente até se autocurar. Então, é o autoconhecimento com o autodesenvolvimento mesmo. Então, nesse mesmo livro, ele também fala que nós todos somos uma energia mental. Essa energia mental é a nossa individualidade, que é a soma de dois elementos, o que pensamos e o que sentimos. O que pensamos e o que sentimos. Então, se eu quero ter uma energia boa, porque às vezes a gente chega num ambiente e percebe, nossa, essa pessoa, uma energia carregada, né? Você sentiu? Nossa, você sentiu também? A gente sente a energia, porque a energia é matéria, né? O magnetismo. Então, se somos energia mental, a soma do que sentimos e do que pensamos, existe uma forma de eu ter uma energia boa. É eu livrar da minha mente qualquer sentimento e qualquer pensamento ruim. É um exercício isso. Ao invés de eu alimentar um sentimento e um pensamento ruim, eu elimino. Simplesmente, eu não quero falar sobre isso.
Ou alguém está falando alguma coisa do seu lado, bloqueia, nem ouve, finge que está ouvindo por caridade, né? Mas não comenta, não alimenta aquele sentimento, aquele pensamento ruim. E com isso nós vamos conseguindo também nos moldando para sermos pessoas mais felizes. O tempo é curto, já esgotou. Eu queria trazer essas breves reflexões aqui, dei uma fugidinha para lá e para cá, mas eu espero assim profundamente que pelo menos o exercício do autoconhecimento tenha ficado gravado aí numa noite. Se isso puder ser útil para cada um de vocês aqui, para mim já valeu demais a pena. Eu agradeço a oportunidade, desejo um bom retorno para casa aí para todos vocês. Valeu.